Meus amados filhos, sou eu, Jesus, aquele que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você não percebeu. Hoje venho falar diretamente ao seu coração. Sim, a você que está assistindo agora. Não é coincidência que este vídeo chegou até você. Eu o conduzi até aqui porque preciso lhe dizer algo importante. Ainda há tempo para voltar para mim. Muitos de vocês começaram a caminhada ao meu lado. Lembro-me dos seus primeiros passos na fé, do entusiasmo que sentiam ao conhecer minha palavra, da alegria de se sentirem amados incondicionalmente. Porém, sei que a vida apresenta desafios. O mundo oferece distrações. As dificuldades surgem como montanhas que parecem impossíveis de escalar. E aos poucos, alguns de vocês se afastaram. Alguns se afastaram por dor. A perda de um ente querido, uma doença que parecia não ter cura, a rejeição de pessoas que diziam me seguir, mas não demonstravam meu amor. Outros se afastaram por dúvidas. Questionamentos que surgiram e pareciam não ter respostas. A ciência que parecia contradizer minha existência. Os problemas do mundo que faziam vocês se perguntarem: se existe um Deus de amor, por que permite tanto sofrimento? Há também aqueles que se deixaram levar pelos prazeres temporários que o mundo oferece. A promessa de felicidade imediata, sem esforço, sem compromisso. A ilusão de que a liberdade está em fazer o que se deseja, quando na verdade é nessa busca desenfreada que muitos se tornaram escravos de seus próprios desejos. Conheço cada um de vocês pelo nome. Sei quantos fios de cabelo têm em sua cabeça. Sei o que os aflige durante a noite quando não conseguem dormir. Sei das lágrimas que derramam quando ninguém está olhando. Conheço seus sonhos, seus medos, suas necessidades mais profundas. E, acima de tudo, conheço o vazio que tentam preencher com tantas coisas que não satisfazem. Vocês já experimentaram de tudo um pouco. Relacionamentos, carreira, bens materiais, prazeres momentâneos. Alguns até buscaram respostas em outras filosofias, outras crenças. Mas esse vazio permanece, não é verdade? Porque esse vazio tem o formato de Deus, e nada além de mim pode preenchê-lo completamente. Lembro-me de quando você era criança e sua fé era simples. Você conversava comigo com naturalidade, acreditava em milagres sem questionar, confiava que eu estaria sempre ao seu lado. O que aconteceu com essa criança? Onde está aquela fé pura, sem complicações? O mundo adulto trouxe complexidades, eu sei. As responsabilidades aumentaram, as preocupações se multiplicaram. E à medida que a vida se tornava mais complicada, nossa relação também se complicou. Talvez você tenha começado a achar que precisava ser perfeito para se aproximar de mim, que seus erros o desqualificavam do meu amor, que suas dúvidas eram sinais de fraqueza espiritual. Mas deixe-me contar um segredo. Eu nunca exigi perfeição de você. Nunca esperei que você tivesse todas as respostas. Nunca deixei de amá-lo nos seus momentos de dúvida, de fraqueza, de erro. Na verdade, é exatamente nesses momentos que meu amor se manifesta com mais força. Lembra-se da parábola do filho pródigo? Aquele jovem que pediu sua herança antes do tempo, desperdiçou tudo o que tinha e acabou alimentando porcos, faminto e arrependido? O que o pai fez quando o viu voltando para casa? Correu ao seu encontro. Não esperou que o filho chegasse até ele. Não exigiu explicações antes de abraçá-lo. Não o manteve em período de experiência antes de restituí-lo à posição de filho. É assim que eu reajo quando você decide voltar para mim. Não importa quanto tempo passou. Não importa o que você fez. Não importa o quão longe você acha que está. Eu estou aqui, com os braços abertos, esperando pelo momento em que você decidirá retornar. Alguns de vocês podem estar pensando: é fácil para Jesus dizer isso. Ele não sabe o que eu fiz. Não conhece meus erros, minhas falhas. Mas eu sei de tudo. Nada do que você fez me surpreende. Nada do que você fez anula meu amor por você. Meu sangue derramado na cruz já pagou o preço pelos seus pecados, passados, presentes e futuros. Quando estive na terra, com quem eu mais me relacionava? Com os perfeitos? Com os religiosos que se achavam melhores que os outros? Não. Eu passava meu tempo com os rejeitados, com os pecadores, com aqueles que a sociedade havia descartado. Eu toquei os leprosos quando ninguém mais ousava se aproximar deles. Defendi a mulher adúltera quando todos queriam apedrejá-la. Chamei Zaqueu, um cobrador de impostos corrupto, para jantar em minha casa.
e transformei a vida de cada um deles com meu amor. O mesmo amor está disponível para você hoje, não como uma teoria teológica, não como um conceito abstrato, mas como uma experiência real, palpável, transformadora. Um amor que aceita você como é, mas que é poderoso demais para deixá-lo como está. Talvez você esteja pensando, mas Jesus, tentei voltar antes e não consegui. Fiz promessas que não pude cumprir. Tentei mudar e voltei aos mesmos erros. Eu entendo. A jornada de fé não é uma linha reta ascendente. Tem altos e baixos, avanços e retrocessos. Até Pedro, um dos meus discípulos mais próximos, me negou 3 vezes em um momento de fraqueza. O importante não é quantas vezes você cai, mas quantas vezes decide se levantar e tentar novamente. E saiba que, a cada nova tentativa, eu estou ali para segurar sua mão e ajudá-lo a se erguer. Minha graça se renova a cada manhã. Minha misericórdia nunca se esgota. Venha como está, com suas dúvidas, seus medos, seus fracassos. Venha com sua bagagem, com suas feridas, com suas cicatrizes. Venha com suas perguntas sem resposta, com sua fé pequena como um grão de mostarda. Apenas venha. O resto, nós resolveremos juntos. Quero que você saiba que nunca deixei de te procurar. Como o bom pastor que deixa as 99 ovelhas seguras para buscar aquela que se perdeu, tenho procurado por você. Nos momentos em que você sentia aquela inexplicável saudade, aquela nostalgia de algo que não conseguia nomear, era eu chamando seu coração de volta para casa. Nas noites em que você olhou para o céu estrelado e sentiu sua pequenez diante da imensidão do universo, eu estava ali, sussurrando ao seu espírito. Fui eu quem criou tudo isso, e ainda assim você é mais precioso para mim do que todas essas estrelas juntas. Nas ocasiões em que você se surpreendeu com a generosidade inesperada de um estranho, com a beleza de um pôr do sol, com a inocência de uma criança, era eu me revelando a você, lembrando-o de que ainda existe bondade, beleza e pureza neste mundo, porque eu ainda estou agindo nele. Muitos de vocês se afastaram porque foram feridos por pessoas que diziam me representar. Líderes religiosos que usaram meu nome para manipular, controlar, abusar. Pais que distorceram minha imagem, apresentando-me como um juiz severo, sempre pronto para punir ao invés de perdoar. Comunidades de fé que, ao invés de acolher, rejeitaram, julgaram, excluíram. Meu coração se entristece profundamente com isso. Nunca foi essa a minha intenção. Quando estive na Terra, minha maior crítica foi justamente aos religiosos hipócritas, aos que colocavam fardos pesados sobre os ombros dos outros sem mover um dedo para ajudá-los, aos que se preocupavam mais com a aparência de santidade do que com o verdadeiro amor ao próximo. Se você foi ferido por pessoas assim, quero que saiba, elas não me representavam. O que lhe fizeram não reflete quem eu sou. Não confunda a imperfeição dos meus seguidores com quem eu realmente sou. Não rejeite a mim pelo que outros fizeram em meu nome. Outros de vocês se afastaram porque a vida se tornou difícil demais. Uma doença sem cura, a perda de alguém amado, uma tragédia inesperada. E vocês pensaram, se Deus é bom, como permitiu que isso acontecesse? Essa é uma pergunta legítima. Não vou oferecer respostas fáceis ou clichês religiosos que minimizam sua dor. O sofrimento é real e doloroso. Eu mesmo na cruz clamei, meu Deus, por que me abandonaste? Entendo a sensação de abandono, a dor da perda, o peso da injustiça. Não sou um Deus distante que observa seu sofrimento com indiferença. Sou um Deus que chorou junto ao túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo minutos depois. Suas lágrimas me comovem. Sua dor me afeta. Este mundo está quebrado pelo pecado, e até que eu venha estabelecer meu reino definitivo, o sofrimento continuará sendo parte da experiência humana. Mas prometo estar com você em meio à tempestade, ser seu refúgio, sua fortaleza, seu auxílio sempre presente na angústia. E um dia, enxugarei de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Há também aqueles que se afastaram porque a ciência, o conhecimento acadêmico ou as filosofias modernas pareciam contradizer minha existência. Vocês aprenderam teorias que explicam a origem do universo, a evolução da vida, o funcionamento da mente humana,
tudo aparentemente sem necessidade de um Criador. Mas quero que saibam, nunca houve e nunca haverá contradição real entre a verdadeira ciência e a verdadeira fé. Eu sou o autor de toda a verdade, seja ela revelada nas Escrituras ou descoberta nos laboratórios. A ciência pode explicar o como das coisas, mas não responde satisfatoriamente ao porquê. Por que existe algo ao invés de nada? Por que o universo é compreensível à mente humana? Por que ansiamos por sentido, por propósito, por eternidade? Eu coloquei essas perguntas em seu coração porque quero que me busque além do mundo material. Não me encontro apenas nas igrejas, nos rituais, nas tradições religiosas. Estou presente na busca honesta pela verdade, no questionamento sincero, na admiração pela complexidade e pela beleza do universo que criei. Alguns de vocês estão afastados há tanto tempo que mal se lembram de como era a nossa relação. O que começou como uma decisão consciente de se afastar foi se tornando um hábito e depois uma forma de vida. Aos poucos, foram se acostumando com minha ausência, preenchendo os espaços com outras prioridades, outros amores, outras buscas. Outros vivem uma dupla vida. Exteriormente, mantêm as aparências de uma vida de fé, frequentam os cultos, dizem as palavras certas, fazem os gestos esperados. Mas interiormente há um vazio, uma desconexão. A fé se tornou uma tradição, um costume, uma identidade cultural, mas não uma relação viva, dinâmica, transformadora. Para todos vocês, minha mensagem é clara. Ainda dá tempo de voltar. Não importa quanto tempo passou. Não importa quão distante você acha que está. Não importa quão improvável pareça que nossa relação possa ser restaurada. Com um único passo em minha direção, descobrirá que nunca estive realmente longe. O caminho de volta não é complicado. Não exige rituais elaborados, penitências severas ou contribuições financeiras. Exige apenas um coração sincero, disposto a reconhecer seus erros e aberto a receber meu perdão. Começa com uma simples conversa, uma oração. Não precisa de palavras rebuscadas ou fórmulas memorizadas. Fale comigo como falaria com um amigo que há muito não vê. Conte-me sobre sua vida, suas lutas, seus sonhos. Expresse suas dúvidas, seus medos, suas frustrações. Eu já sei de tudo isso, mas quero ouvir de você, com suas próprias palavras. O próximo passo é a confissão. Não para me informar sobre algo que eu desconheço, mas para que você mesmo reconheça a realidade do seu coração. Há poder na verdade pronunciada. Quando você nomeia seus pecados, suas falhas, seus desvios, você os traz à luz. E na luz eles perdem seu poder sobre você. Não há nada que você possa confessar que me surpreenda ou me faça amá-lo menos. Depois, vem o arrependimento. Não é apenas sentir remorso ou vergonha pelo que fez de errado. É uma mudança de mente, uma decisão de mudar de direção. É reconhecer que o caminho que você estava seguindo não o levava à verdadeira felicidade, à verdadeira paz. E decidir voltar para o caminho que eu preparei para você. E então, receba meu perdão. Não como algo que precisa ser conquistado ou merecido, mas como um presente gratuito, fruto do meu amor por você. Quando eu morri na cruz, levei sobre mim todos os seus pecados, passados, presentes e futuros. O preço já foi pago, a dívida já foi quitada. Tudo o que você precisa fazer é aceitar este presente, esta graça imerecida, mas livremente oferecida. Sei que para alguns de vocês, esta não é a primeira vez que ouvem este convite. Talvez você já tenha tentado voltar antes. Talvez tenha feito promessas sinceras que não conseguiu cumprir. Talvez tenha experimentado um breve período de renovação espiritual, apenas para se ver recaindo nos mesmos padrões antigos, nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Quero que saiba que isso é normal. A jornada espiritual não é uma linha reta ascendente. É um caminho com altos e baixos, avanços e retrocessos. Mesmo os maiores santos da história tiveram seus momentos de dúvida, de fraqueza, de queda. A diferença não está em nunca cair, mas em sempre se levantar, em sempre retornar. Lembre-se de Pedro, um dos meus discípulos mais próximos. Ele jurou que nunca me negaria,
mesmo que todos os outros o fizessem. E horas depois, negou até mesmo me conhecer, não uma, mas 3 vezes. Imagine como ele deve ter se sentido depois disso. A vergonha, o remorso, a sensação de ter falhado irremediavelmente. Mas após minha ressurreição, quando perguntei a Pedro 3 vezes se ele me amava, não estava tentando envergonhá-lo ou fazê-lo se sentir pior. Estava dando a ele a oportunidade de afirmar seu amor por mim o mesmo número de vezes que ele havia me negado. E não apenas o perdoei, mas o restaurei à sua posição, confiando-lhe o cuidado das minhas ovelhas. Este mesmo perdão, esta mesma restauração, está disponível para você hoje. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. Não importa quantas promessas quebrou. Não importa quanto tempo passou desde a última vez que conversamos. Minha graça é maior que todos os seus fracassos. E meu amor por você nunca mudou. Quando você decidir voltar, encontrará muito mais do que perdão. Encontrará propósito. Em um mundo onde tantas pessoas vivem sem direção, sem um sentido maior para suas vidas, eu ofereço uma missão que transcende a simples busca por conforto, prazer ou sucesso pessoal. Você foi criado para mais do que apenas existir, trabalhar, consumir e morrer. Foi criado para um relacionamento comigo que transborda em amor pelos outros. Foi criado para ser minhas mãos e pés neste mundo, para continuar a obra que comecei, para ser sal e luz em uma sociedade que muitas vezes parece insípida e escura. E não, isso não significa que você precisa abandonar sua vida atual, sua profissão, seus relacionamentos, para se tornar um missionário em terras distantes, a menos, é claro, que eu o chame especificamente para isso. Significa viver sua vida cotidiana, como profissional, como estudante, como pai ou mãe, como amigo, como cidadão, à luz da eternidade, com a consciência da minha presença e o desejo de me glorificar em tudo o que faz. Ao voltar para mim, você também encontrará comunidade. Não estou chamando você para uma jornada solitária de fé individual. Estou chamando você para se tornar parte da minha família, do meu corpo, da minha igreja. Não a igreja como instituição humana com todos os seus defeitos e falhas, mas a igreja como comunidade de pessoas imperfeitas que foram transformadas pelo meu amor e estão aprendendo juntas a viver segundo os meus princípios. Sei que alguns de vocês tiveram experiências dolorosas em comunidades de fé. Foram julgados, rejeitados, excluídos. Ou simplesmente não encontraram ali o amor, a autenticidade, a relevância que esperavam. Não estou pedindo que você repita essas experiências negativas. Estou convidando você a buscar e a ajudar a construir uma comunidade que realmente reflita meu caráter, marcada pela graça, pela verdade, pela humildade, pelo serviço, pelo amor genuíno. Quando você volta para mim, encontra também liberdade. Não a falsa liberdade do mundo, que promete satisfação no fazer o que se quer, quando se quer, como se quer, mas que acaba levando à escravidão dos próprios desejos, vícios e impulsos. A verdadeira liberdade que vem de conhecer a verdade e ser transformado por ela. A liberdade de viver segundo o propósito para o qual foi criado. A liberdade de não precisar provar seu valor através do que possui, do que realiza ou do que os outros pensam de você. E com essa liberdade vem a paz. Não a paz como ausência de problemas ou conflitos externos, mas a paz interior que permanece mesmo em meio às tempestades da vida. A paz que vem de saber que você é amado incondicionalmente, que seu valor não depende do seu desempenho, que seu futuro está seguro nas minhas mãos, que nada pode separar você do meu amor. Por fim, ao voltar para mim, você encontra a esperança. Não um otimismo ingênuo que nega a realidade dos problemas e do sofrimento, mas uma esperança fundamentada na certeza de que este mundo quebrado não é tudo o que existe, que há um propósito maior sendo revelado através da história humana, que um dia voltarei para secar toda lágrima, acabar com todo o sofrimento e fazer novas todas as coisas. Esta esperança muda tudo. Muda a forma como você enfrenta as dificuldades, como processa as perdas, como encara o futuro. Permite que você viva com uma perspectiva de eternidade,
sabendo que o que você faz hoje tem repercussões que ultrapassam os limites desta vida terrena. Talvez você esteja pensando, tudo isso soa maravilhoso, mas não sei se consigo acreditar. Minhas dúvidas são muitas. Minha fé é pequena. Saiba que não exijo uma fé perfeita, inquestionável, inabalável. Uma semente de mostarda é suficiente para começar. Uma disposição para dar um passo na minha direção, mesmo sem ver claramente o caminho adiante. Lembre-se do pai da criança epiléptica que veio até mim pedindo ajuda. Quando perguntei se ele acreditava que eu poderia curar seu filho, ele respondeu com honestidade comovente: eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E essa fé imperfeita, misturada com dúvida, foi suficiente. Não rejeitei sua sinceridade. Não exigi dele uma confiança absoluta antes de agir. Aceitei o que ele podia oferecer naquele momento e operei o milagre mesmo assim. Da mesma forma, aceito você como está, com suas dúvidas, suas reservas, seus questionamentos. Não espere até que todas as suas perguntas tenham respostas, até que todas as suas dúvidas sejam dissipadas. Venha até mim assim, em sua honestidade, e permita que eu trabalhe em seu coração enquanto caminhamos juntos. Há algo que preciso esclarecer. Voltar para mim não significa que sua vida imediatamente se tornará perfeita. Não estou prometendo prosperidade financeira, sucesso profissional, relacionamentos ideais ou saúde impecável. Essas são distorções da minha mensagem, falsas promessas feitas por aqueles que transformaram o Evangelho em um produto de consumo, em uma fórmula de autoajuda. O que prometo é minha presença constante. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Prometo que nada poderá separar você do meu amor. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem perigo, nem espada. Prometo que farei com que todas as coisas, inclusive as dolorosas, as injustas, as inexplicáveis, cooperem para o bem daqueles que me amam. Prometo vida eterna, não apenas no futuro, após a morte, mas começando agora, uma vida qualitativamente diferente, abundante, plena de sentido. Na verdade, seguir-me pode até tornar sua vida mais difícil em alguns aspectos. Jesus, o crucificado. Este é meu título mais significativo. A cruz não é apenas um símbolo de salvação, mas também de sacrifício, de renúncia, de morte para o ego e para os desejos que se opõem à vontade do Pai. Disse aos meus discípulos que quem quisesse me seguir deveria negar-se a si mesmo, tomar sua cruz e seguir-me. Adverti que no mundo teriam aflições. Expliquei que seriam odiados por causa do meu nome. Nunca prometi um caminho fácil, livre de obstáculos e sofrimentos. Mas também prometi que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Não porque a vida cristã seja sem desafios, mas porque não carregamos esses desafios sozinhos. Estou sempre ao seu lado, fortalecendo-o, sustentando-o, consolando-o. E a paz, a alegria, o sentido que encontramos nessa jornada compartilhada faz com que valha a pena cada sacrifício, cada renúncia, cada dificuldade. Voltar para mim também não significa isolar-se do mundo, criar um gueto espiritual onde você só se relaciona com pessoas que pensam, creem e vivem exatamente como você. Quando orei ao Pai pelos meus discípulos, não pedi que os tirasse do mundo, mas que os guardasse do mal. Vocês foram chamados para ser sal e luz. E sal e luz só cumprem seu propósito quando em contato com aquilo que precisam salgar e iluminar. Estou chamando você para viver no mundo, mas não ser do mundo. Para participar ativamente da sociedade, da cultura, das discussões e transformações do seu tempo, mas sempre a partir de uma perspectiva diferente, sempre guiado por princípios eternos, sempre apontando para uma realidade que transcende o aqui e agora. Ao voltar para mim, você se torna minha testemunha, não através de discursos eloquentes ou argumentos irrefutáveis, mas principalmente através de uma vida transformada. Pessoas ao seu redor notarão a diferença no seu caráter, nas suas prioridades, na forma como você lida com os problemas, como trata os outros, como enfrenta o sofrimento. E muitos se perguntarão: o que há de diferente nesta pessoa? Qual é a fonte da sua alegria, da sua paz, da sua esperança? Então você terá a oportunidade de contar sua história.
de compartilhar como encontrou o sentido da vida, não em conquistas, posses ou prazeres temporários, mas em um relacionamento vivo comigo. De explicar como descobriu que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se deseja, mas em ser liberado da escravidão do pecado e do ego. De testemunhar como experimentou um amor que não se baseia em desempenho ou mérito, mas que aceita, perdoa e transforma. Seu testemunho será ainda mais poderoso, porque inclui a história da sua queda e do seu retorno. Como o filho pródigo que experimentou tanto a casa do pai quanto os chiqueiros de porcos, você pode falar com autoridade sobre ambas as realidades. Pode afirmar, por experiência própria, que nada do que o mundo oferece, por mais atraente que pareça, pode satisfazer os anseios mais profundos do coração humano. Talvez você esteja se perguntando por que estou tão interessado em seu retorno. Afinal, sou Deus. Tenho multidões de anjos que me adoram, milhões de seguidores fiéis que me servem. Por que me importaria com a ausência de uma única pessoa? A resposta está na parábola da ovelha perdida. O pastor tinha 99 ovelhas seguras, mas deixou todas para buscar aquela que se desviou. Não porque ela valesse mais que as outras, mas porque cada uma é inestimável aos seus olhos. Da mesma forma, você tem um valor infinito para mim. Não é um número, uma estatística, um nome na lista de membros de uma igreja. É meu filho, minha filha, criado à minha imagem e semelhança, alguém por quem dei minha vida. Meu amor por você é pessoal, específico, individualizado. Conheço cada detalhe da sua história, cada aspecto da sua personalidade, cada nuance do seu caráter. Sei o que o faz sorrir e o que o faz chorar. Sei do que você mais se orgulha e do que mais se envergonha. Conheço seus talentos e suas fraquezas, seus sonhos e seus medos. E amo você integralmente, completamente, exatamente como você é, mas amo demais para deixá-lo permanecer assim. Quando você volta para mim, meu coração se alegra de uma forma que você mal pode imaginar. A festa no céu por um único pecador que se arrepende. É como se todo o universo celebrasse seu retorno, porque entende o que isso realmente significa, não apenas para esta vida temporária, mas para a eternidade. Estou te chamando hoje não apenas porque te amo e sinto sua falta, mas porque sei do que você realmente precisa. Conheço você melhor do que você mesmo se conhece. Sei que por trás de todas as suas buscas e de todos os seus esforços, há um anseio que só pode ser satisfeito em mim. Criou você assim, com esse vazio que tem o formato exato do meu amor. Você tem tentado preencher esse vazio com tantas coisas: relacionamentos, carreira, bens materiais, experiências, conhecimento, prazeres. Algumas dessas coisas são boas em si mesmas. São presentes que eu mesmo criei para sua alegria. Mas quando elevadas à posição de prioridade máxima, de fonte suprema de significado e satisfação, elas inevitavelmente decepcionam. Não porque sejam ruins, mas porque foram feitas para complementar seu relacionamento comigo, não para substituí-lo. É como tentar matar a sede bebendo água salgada. No início parece satisfazer, mas logo deixa você mais sedento do que antes. E se você continuar insistindo nessa solução, acabará se desidratando, prejudicando a si mesmo, mesmo acreditando estar fazendo o que é melhor para você. Alguns de vocês podem estar pensando: mas Jesus, se realmente me amas e me queres de volta, por que permitiste que eu passasse por tanto sofrimento? Por que não impediste aquela tragédia, aquela doença, aquela perda? São perguntas legítimas, e não vou respondê-las com clichês espirituais ou frases feitas. O sofrimento é um mistério profundo. Nem sempre consigo explicá-lo de forma que faça sentido para a mente humana limitada pelo tempo e pelo espaço. Mas posso garantir que nunca uso o sofrimento para punir você. Nunca me alegro com sua dor. E sempre estou trabalhando, mesmo através das circunstâncias mais difíceis, para um bem maior que você talvez não consiga enxergar agora. Lembre-se de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente preso, aparentemente esquecido e abandonado. Anos depois, quando se tornou governador do Egito e pôde salvar sua família e todo um povo da fome, ele disse aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim,
porém Deus o converteu em bem. Este é meu modo de operar no mundo. Não causo o mal, não o desejo, não o aprovo, mas quando ele ocorre, seja por escolhas humanas equivocadas, seja pelas consequências naturais de um mundo caído, seja pela ação do inimigo, tenho o poder de convertê-lo em bem, de usá-lo para propósitos maiores, de extrair vida da morte, esperança do desespero, beleza das cinzas. E o maior exemplo disso é a cruz. O pior ato da história humana, a rejeição e execução do Filho de Deus perfeito e inocente, tornou-se o meio pelo qual toda a humanidade pode ser salva. O que parecia ser a vitória definitiva do mal, revelou-se na manhã da ressurreição sua derrota final. Sei que isso não responde completamente à questão do sofrimento, nem elimina a dor que você sente, mas espero que ofereça uma perspectiva diferente, uma esperança de que nada do que você passou foi em vão, de que posso redimir até as experiências mais dolorosas e transformá-las em parte de uma história maior de restauração e redenção. Talvez você esteja se perguntando: é mesmo possível recomeçar? Não desperdicei tempo demais? Não causei danos irreparáveis? Não estou velho demais, cansado demais, contaminado demais para uma nova vida? A resposta é clara: nunca é tarde demais. Nunca você está longe demais. Nunca o estrago é grande demais para o meu poder restaurador. Pense em Nicodemos, um líder religioso idoso que veio a mim à noite com perguntas sobre a vida eterna. Quando falei sobre nascer de novo, ele questionou perplexo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Minha resposta a ele é minha resposta a você. Sim, é possível nascer de novo, começar de novo, ter uma nova identidade, uma nova direção, uma nova vida. Não importa sua idade, seu histórico, suas circunstâncias atuais. Ou considere Paulo, antes chamado Saulo, um perseguidor violento dos meus seguidores. Ele aprovava a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Prendia homens e mulheres que invocavam meu nome, forçando-os a blasfemar sob tortura. Respirava ameaças e morte contra minha igreja nascente. No entanto, quando o encontrei na estrada para Damasco, não o destruí por seus pecados, não o rejeitei por seu passado. Chamei-o pelo nome, transformei seu coração, e ele se tornou o maior apóstolo, o autor de grande parte do Novo Testamento, um homem que sofreu imensamente pelo mesmo evangelho que antes tentara destruir. Se pude transformar um Saulo em Paulo, imagine o que posso fazer com você. Não existe caso perdido para mim. Não existe pecado grande demais para meu perdão, passado manchado demais para minha graça, caráter defeituoso demais para meu poder transformador. Você não está condenado a repetir os mesmos erros pelo resto da sua vida. Não está preso a padrões de comportamento destrutivos, a relacionamentos tóxicos, a vícios aparentemente invencíveis. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Esta renovação não é instantânea no sentido de que todos os seus problemas desaparecem de uma vez. É um processo, uma jornada, um crescimento contínuo. Haverá lutas, tentações, recaídas ocasionais, mas a direção geral da sua vida mudará. E você nunca estará sozinho nessa jornada. Prometi enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. Ele é minha presença viva em você, seu guia, seu conselheiro, seu fortalecedor. Ele o ajudará a entender minha palavra. Trará à sua memória meus ensinamentos quando você mais precisar deles. Dará testemunho ao seu espírito de que você é filho de Deus. Intercederá por você quando nem mesmo souber o que pedir. E ele produzirá em você, gradualmente, o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não por seu próprio esforço moral ou força de vontade, mas como resultado natural de permanecer conectado a mim, como os ramos que produzem frutos porque estão ligados à videira. Além do Espírito Santo, você também terá a comunidade de fé. A igreja não é um edifício, uma instituição ou uma reunião semanal. É meu corpo na terra, uma família espiritual na qual cada membro tem um papel vital a desempenhar. Um lugar onde vocês podem carregar os fardos uns dos outros
confessar seus pecados uns aos outros, encorajar-se mutuamente, crescer juntos no conhecimento e na prática da verdade. Sei que muitos de vocês foram feridos pela igreja. Viram hipocrisia, manipulação, abuso de poder, legalismo, julgamento. E isso os afastou não apenas da comunidade, mas de mim. Peço que não confundam a imperfeição dos meus seguidores com quem eu realmente sou. E que não desistam de encontrar uma comunidade autêntica onde possam ser conhecidos, amados e desafiados a crescer. Há outra coisa que preciso deixar clara. Voltar para mim não significa entrar em um sistema religioso rígido e opressivo. Não estou chamando você para um conjunto de regras, rituais e obrigações. Estou chamando para um relacionamento vivo, dinâmico, transformador. Quando estive na Terra, minhas críticas mais duras foram dirigidas aos religiosos que transformaram a fé em um fardo pesado, em um meio de controle, em uma aparência externa sem realidade interior. Os que se preocupavam mais com tradições humanas do que com o coração de Deus. Os que impunham aos outros exigências que eles mesmos não cumpriam. É verdade que meus ensinamentos incluem mandamentos, princípios morais, diretrizes para uma vida que agrada a Deus. Mas estes não são imposições arbitrárias criadas para limitar sua liberdade ou roubar sua alegria. São expressões do caráter de Deus e descrições de como o mundo realmente funciona. Quando digo para amar seus inimigos, não estou apenas dando um mandamento difícil de cumprir. Estou mostrando o caminho para a verdadeira liberdade interior, para não ser mais escravo do ódio e do ressentimento. Quando ensino sobre a pureza sexual, não estou proibindo prazeres legítimos, mas protegendo você de uma sexualidade distorcida que objetifica, magoa e afasta do propósito original divino para a intimidade humana. Meus mandamentos são como as instruções de um pai amoroso para seus filhos, que conhece os perigos do mundo e quer protegê-los. São como o manual do fabricante para uma máquina complexa, explicando como ela foi projetada para funcionar da melhor maneira possível. A obediência verdadeira flui do amor, não do medo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Primeiro vem o amor, o relacionamento, a confiança. Depois, como resposta natural, vem o desejo de viver de acordo com a vontade daquele que você ama e em quem confia. E mesmo quando você falha, e você falhará, porque ainda está em processo de transformação, não se afaste envergonhado. Venha correndo para meus braços, confiante no meu amor e no meu perdão. Minha graça não é apenas para o momento inicial da salvação, mas para cada dia da sua jornada cristã. Quero também falar a vocês sobre minha palavra. As Escrituras não são apenas um livro de regras, uma coleção de histórias inspiradoras ou um manual de autoajuda. São minha revelação viva, o registro da minha interação com a humanidade ao longo da história, culminando na minha encarnação, vida, morte e ressurreição. Através das Escrituras, você me conhece mais profundamente. Entende melhor quem eu sou, o que fiz, o que valorizo, o que prometo. Aprende a discernir minha voz em meio a tantas outras vozes que competem pela sua atenção e lealdade. Descobre os princípios que devem orientar suas decisões e moldar seu caráter. Dedique tempo diariamente à minha palavra. Não como uma obrigação religiosa, mas como um encontro comigo. Leia-a devagar, reflexivamente, permitindo que ela penetre não apenas em sua mente, mas em seu coração. Medite nela. Aplique-a à sua vida. Deixe que ela o questione, o desafie, o conforte, o fortaleça. E nunca se esqueça de que o propósito final das Escrituras é apontar para mim. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se sua leitura bíblica não está te aproximando de mim, algo está errado na sua abordagem. A oração é outro aspecto essencial do seu relacionamento comigo. Não é uma fórmula mágica para conseguir o que você quer. Não é um monólogo no qual você apresenta uma lista de pedidos e depois diz amém. É um diálogo, uma conversa íntima, uma comunhão contínua. Na oração, você não apenas fala, mas também escuta. Não apenas pede, mas também agradece. Não apenas se concentra em suas necessidades, mas também nas necessidades dos outros e, acima de tudo, na glória de Deus. Ore sem cessar.
Não significa que você deva estar sempre de joelhos, de olhos fechados, pronunciando palavras. Significa viver em constante consciência da minha presença, em contínua comunhão comigo, trazendo a mim todos os aspectos da sua vida, desde as grandes decisões até os pequenos detalhes do cotidiano. Não há problema grande demais para você trazer em oração, nem pequeno demais para interessar a mim. Não há emoção que você deva esconder de mim. Raiva, medo, dúvida, desejo, tristeza, alegria. Não há pergunta que você não possa me fazer, nem confissão que você deva reter por vergonha. E lembre-se, às vezes a resposta será sim, às vezes não, às vezes espere. Às vezes responderei de forma diferente da que você esperava ou desejava, mas sempre responderei de acordo com o que é melhor para você, com o que mais contribui para o seu crescimento em santidade e para a glória de Deus. Quero falar também sobre o serviço. Segui-lo significa servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este é o modelo que deixei para vocês. Em um mundo onde todos querem ser líderes, chefes, influenciadores, onde o sucesso é medido por quantas pessoas estão abaixo de você na hierarquia, meu reino opera por uma lógica radicalmente diferente. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. Servir não significa apenas realizar grandes obras ou ocupar posições oficiais na igreja. Significa usar seus dons, talentos, recursos, tempo e energia para abençoar os outros. Significa estar atento às necessidades ao seu redor e disposto a atendê-las sem buscar reconhecimento ou recompensa. Significa lembrar que cada pessoa que você encontra é alguém por quem morri, alguém precioso aos olhos de Deus, alguém que merece ser tratado com amor e respeito. E quando você serve os outros por amor a mim, não está apenas os abençoando, está me encontrando de uma forma única e poderosa. Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Permitir que eu trabalhe através de você para tocar outras vidas é uma das maiores alegrias da vida cristã. É quando você mais se assemelha a mim e quando experiencia mais profundamente o sentido da sua existência. Enquanto caminhamos juntos nesta jornada de restauração, quero lhe mostrar o que significa viver uma vida plena. Quando eu disse que vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não estava me referindo à prosperidade material ou sucesso mundano. Estava falando de uma vida rica em significado, propósito, paz e alegria genuína, coisas que o dinheiro não pode comprar e que as circunstâncias não podem tirar. A vida abundante que ofereço não depende de condições externas perfeitas. Não prometi um caminho sem obstáculos, sem dores, sem desafios. Na verdade, alertei que no mundo teriam aflições. Mas também encorajei. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Minha vitória é sua vitória. As mesmas forças que me ressuscitaram dentre os mortos estão operando em você agora, capacitando-o a superar o que parece impossível, a perseverar quando tudo indica que deveria desistir, a encontrar alegria mesmo em meio às lágrimas. Essa vida abundante se manifesta de muitas formas. Na paz interior que permanece mesmo quando tudo ao seu redor está em turbulência. Na alegria profunda que não depende de circunstâncias favoráveis. No amor que transcende preferências e afinidades naturais, alcançando até mesmo aqueles que o ferem ou rejeitam. Na esperança que olha além das dificuldades presentes e enxerga o propósito maior sendo realizado através delas. Especialmente quero falar sobre a alegria. Há um equívoco comum de que seguir a Cristo significa viver uma vida sombria, séria, desprovida de prazer e espontaneidade. Nada poderia estar mais longe da verdade. A alegria é uma marca registrada do meu reino. Quando observo a criação, vejo que meu Pai encheu o mundo não apenas com o necessário para a sobrevivência, mas com beleza, variedade, cores, sabores, aromas, tudo para o deleite dos sentidos humanos. Quando estive na terra, participei de festas, aceitei convites para jantares, desfrutei da companhia de amigos. Meu primeiro milagre foi transformar água em vinho, em uma festa de casamento. A diferença é que a alegria que ofereço
Não é superficial ou passageira, como a que o mundo oferece. Não depende de circunstâncias ideais ou da ausência de problemas. Está enraizada em realidades eternas que não mudam. O amor inabalável de Deus por você, sua identidade como filho do Rei, a certeza de que o bem triunfará no final, a esperança de uma eternidade onde toda lágrima será enxugada. Esta alegria coexiste com outras emoções: tristeza, frustração, medo. Não é uma negação artificial dos sentimentos reais ou das circunstâncias difíceis. É uma corrente subterrânea constante, fluindo mesmo sob a superfície tempestuosa da vida cotidiana. É o que me permitiu dizer na noite antes da minha crucificação: tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Outro equívoco comum é pensar que seguir-me significa abandonar a razão, adotar crenças irracionais, aceitar cegamente o que não faz sentido. Mas eu sou o Logos, a razão eterna, a mente por trás de toda a ordem, beleza e complexidade do universo. A fé que peço não é um salto no escuro, não é acreditar no absurdo ou negar a evidência. É confiança baseada no caráter de Deus, revelado na história, na criação e, supremamente, em minha encarnação. É reconhecer os limites da razão humana, não para abandoná-la, mas para complementá-la com uma sabedoria superior. Os maiores cientistas, filósofos e pensadores da história foram seguidores devotos de Cristo. Perceberam que não há contradição real entre a busca honesta pelo conhecimento e a fé em um Criador inteligente e pessoal. A ciência responde ao como, a fé responde ao porquê. Uma explora os mecanismos do universo criado, a outra revela o propósito por trás dele. Não tema fazer perguntas difíceis, explorar as fronteiras do conhecimento, usar a mente que Deus lhe deu para aprofundar sua compreensão tanto do mundo natural quanto das verdades espirituais. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. A fé autêntica envolve todas essas dimensões. Quero agora abordar algo que preocupa muitos de vocês quando pensam em voltar para mim: o medo de não conseguir viver à altura das expectativas, de falhar novamente, de decepcionar a Deus e a si mesmos. Esse medo é compreensível, mas baseia-se em uma compreensão inadequada de como funciona a vida cristã. Não estou chamando você para um esforço solitário de auto-melhoria moral. Não estou pedindo que você reúna força de vontade suficiente para vencer todos os seus defeitos e tentações. Isso seria não apenas exaustivo, mas ultimamente impossível. O que estou oferecendo é uma parceria. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. A transformação que prometo não vem principalmente do seu esforço, mas da minha vida operando em você. É mais como uma rendição do que como uma conquista. É permitir que meu Espírito faça em você o que você não pode fazer por si mesmo. Isso não significa passividade ou falta de esforço da sua parte. Há disciplinas espirituais a praticar, escolhas a fazer, tentações a resistir. Paulo comparou a vida cristã a uma corrida, uma luta, um trabalho árduo. Mas a diferença crucial é que você não está sozinho nesse esforço. A mesma graça que o salvou também o capacita a crescer, a mudar, a se tornar mais semelhante a Cristo a cada dia. E quando você falha, o que acontecerá, porque a perfeição só será alcançada na glorificação final? Minha graça o cobre. Não para que você se acomode no pecado, mas para que não desanime, não desista, não se afaste envergonhado, mas se levante e continue caminhando, confiante não em sua própria capacidade, mas na minha fidelidade. Esta parceria entre esforço humano e graça divina é um mistério que muitos lutam para compreender. Como diz Paulo, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. A responsabilidade humana e soberania divina operando simultaneamente, não em contradição, mas em harmonia. Tenho observado sua luta, seus esforços, suas tentativas de encontrar significado e propósito.
Vi quando você buscou preencher o vazio com relacionamentos, com realizações, com prazeres temporários. Vi sua decepção quando essas coisas não satisfizeram como prometiam. Vi sua confusão quando as respostas que o mundo oferecia não respondiam às perguntas mais profundas do seu coração. E em meio a tudo isso, nunca deixei de te amar. Nunca desisti de você. Nunca parei de buscar formas de alcançar seu coração, de trazer você de volta para casa. Cada pôr do sol que o encantou, cada música que tocou sua alma, cada ato de bondade que você recebeu de um estranho, cada momento de beleza e verdade que o fez parar e refletir, eram sinais do meu amor, pistas que deixei no caminho para guiá-lo de volta a mim. Até mesmo as dificuldades, as decepções, os momentos de crise que o fizeram questionar o sentido da vida, tudo isso eu usei e continuo usando para acordá-lo de um sonho, para mostrar a insuficiência de uma vida centrada apenas no temporal, no visível, no imediato. Como o pai do filho pródigo, tenho esperado pacientemente, olhando o horizonte, ansioso pelo momento em que você decide voltar. E quando vejo o menor movimento na minha direção, corro para encontrá-lo, para abraçá-lo, para restaurá-lo à posição de filho amado. Muitos de vocês têm uma compreensão distorcida de quem eu sou. Fui retratado como um juiz severo, sempre procurando falhas, sempre pronto para punir, ou como um avô celestial bonachão que tolera tudo e não se importa realmente com o que você faz, ou como uma força impessoal, um princípio cósmico, uma energia universal sem personalidade ou vontade. Mas eu sou o Deus que se fez carne e habitou entre vocês, que experimentou fome, sede, cansaço, tentação, que chorou diante da morte de um amigo, que se compadeceu das multidões como ovelhas sem pastor, que se indignou com a injustiça e a hipocrisia religiosa. Sou o Deus que lavou os pés dos seus discípulos na noite antes de ser crucificado, que orou pelos seus executores enquanto eles cravavam pregos em minhas mãos e pés, que prometeu o paraíso a um ladrão moribundo que manifestou a mais simples das fés em seus últimos momentos de vida. Este sou eu. Não uma ideia, não um símbolo, não uma construção cultural ou psicológica. Uma pessoa real, viva, atuante, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E este Deus, eu, amo você com um amor eterno, imutável, incondicional. Não porque você mereça, não porque você seja especialmente bom ou talentoso ou útil ao reino, mas simplesmente porque você é minha criação, feito à minha imagem, o objeto do meu afeto desde antes da fundação do mundo. Este amor não é uma emoção passageira ou sentimental. É uma decisão, um compromisso, uma promessa que nunca será quebrada. É o amor que me levou à cruz, que suportou a separação do Pai, que venceu a morte e o inferno para resgatá-lo. Este amor não é cego aos seus defeitos ou indiferente aos seus pecados. Pelo contrário, vê tudo claramente. Cada pensamento impuro, cada palavra áspera, cada ato egoísta, cada oportunidade perdida de fazer o bem. E ainda assim, ama. Ainda assim, perdoa. Ainda assim, transforma. Este amor não é passivo, mas ativo. Não espera que você dê o primeiro passo. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É um amor que persegue incansavelmente, como o pastor que deixa as 99 ovelhas para buscar a única que se desviou, como a mulher que varre toda a casa procurando a moeda perdida, como o pai que espera diariamente pelo retorno do filho pródigo. Este amor é o coração do Evangelho. Não um conjunto de regras a seguir ou doutrinas a aceitar, mas um relacionamento a experimentar, uma pessoa a conhecer, um amor a receber e, em resposta, a transmitir aos outros. Quando você realmente entende e aceita esse amor, não apenas intelectualmente, mas em seu coração mais profundo, tudo muda. Sua identidade não é mais definida pelos seus fracassos ou conquistas, pelo que os outros pensam de você ou pelo que você possui. É definida pelo fato de que você é amado por Deus, incondicionalmente, eternamente, perfeitamente.
Essa segurança no amor divino lhe dá a liberdade para amar os outros da mesma forma, sem medo, sem cálculo, sem expectativa de retorno. Permite que você perdoe aqueles que o feriram, que sirva sem buscar reconhecimento, que dê sem esperar receber de volta. E mais, permite que você aceite a si mesmo, não de forma complacente, como se seus defeitos e pecados não importassem, mas com a humilde confiança de que o Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la, que você é, simultaneamente, um pecador salvo pela graça e um santo em processo de transformação. Esta aceitação do amor de Deus é o fundamento sobre o qual toda a vida cristã é construída. Sem ela, a religião se torna um fardo pesado, uma tentativa constante de ganhar aprovação, de merecer graça, o que é, por definição, impossível. É por isso que meu convite hoje não é para que você tente mais, se esforce mais, seja melhor. É simplesmente para que você volte, para que permita ser encontrado, para que aceite o amor que sempre esteve lá, esperando por você. Como seria a sua vida se você realmente acreditasse e vivesse nesta verdade? Se cada manhã você acordasse com a certeza de que é profundamente amado pelo Criador do Universo, se cada decisão fosse tomada não por medo de punição ou desejo de recompensa, mas como resposta natural a esse amor. Imagine-se livre do peso esmagador de tentar provar seu valor através do que faz, do que possui ou do que os outros pensam de você. Livre da ansiedade constante de nunca ser bom o suficiente. Livre do ciclo interminável de buscar validação em fontes que nunca podem satisfazer plenamente. Esta é a liberdade que ofereço. Não licença para pecar, mas libertação do poder do pecado. Não uma vida sem responsabilidades, mas a capacidade de carregar essas responsabilidades com uma força que não vem de você mesmo. Não ausência de problemas, mas paz em meio aos problemas. Talvez você esteja se perguntando por que é tão difícil aceitar esse amor. Por que continuamos voltando às mesmas fontes inadequadas de significado e valor, mesmo depois de termos sido repetidamente decepcionados por elas? Por que resistimos ao único relacionamento que pode realmente satisfazer os anseios mais profundos do nosso coração? Parte da resposta está no fato de que vivemos em um mundo caído, influenciado por forças que se opõem ativamente ao propósito de Deus para nossas vidas. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O inimigo da sua alma trabalha constantemente para distorcer sua percepção de Deus, para fazê-lo duvidar do amor divino, para sugerir que a obediência a Deus limita em vez de liberta, que o pecado satisfaz mais do que a santidade, que você está melhor dirigindo sua própria vida do que submetendo-a à vontade do Criador. São as mesmas mentiras que ele tem contado desde o Jardim do Éden, apenas em formas atualizadas para a cultura contemporânea. E quando acreditamos nessas mentiras, quando organizamos nossas vidas em torno delas, inevitavelmente terminamos em lugares de confusão, vazio, desesperança. Outra parte da resposta está na nossa própria natureza caída. Embora criados à imagem de Deus, fomos profundamente afetados pelo pecado. Não apenas por atos individuais de desobediência, mas por uma orientação fundamental para longe de Deus e em direção a nós mesmos como centro e fonte de significado. Paulo descreve essa luta interior. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Todos experimentamos esse conflito entre o que sabemos ser verdadeiro e bom e os desejos e impulsos que nos puxam na direção oposta. Diante disso, qual é a esperança? Se forças tão poderosas trabalham contra nós, o mundo com seus sistemas e valores contrários a Deus, o inimigo com suas tentações e mentiras, nossa própria natureza com suas inclinações egoístas, como podemos sequer contemplar uma vida de fidelidade a Cristo? A resposta está na cruz. Lá, em aparente derrota, conquistei a vitória definitiva sobre todos esses inimigos. Despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O poder do pecado foi quebrado, a dívida foi paga, a morte foi vencida. O caminho para o Pai foi aberto, uma nova humanidade foi inaugurada. A nova criação começou, e essa vitória, conquistada há 2000 anos em uma colina fora de Jerusalém,
está disponível para você hoje. Não como uma teoria teológica abstrata, mas como uma realidade prática, transformadora. Quando você volta para mim, está se identificando com minha morte e ressurreição. Está morrendo para o velho eu, com seus padrões pecaminosos, suas falsas seguranças, suas identidades quebradas. E está ressuscitando para uma nova vida, uma nova identidade, um novo poder. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Esta não é uma metáfora bonita, mas uma realidade espiritual profunda que muda tudo. Você não está apenas tentando melhorar a velha natureza, está recebendo uma nova natureza. Não está apenas recebendo novas informações, mas um novo coração. E isso traz uma liberdade que o mundo simplesmente não pode compreender ou oferecer. A liberdade de não ser mais definido pelo seu passado. A liberdade de não ser mais escravizado por desejos destrutivos. A liberdade de viver a partir de uma fonte inesgotável de amor, graça e poder. Meu chamado para você hoje não é apenas para uma decisão momentânea, mas para uma jornada de vida inteira. Uma jornada de descoberta contínua do amor de Deus, das riquezas da graça, das alegrias da santidade, das profundezas da sabedoria divina. Uma jornada que tem seus altos e baixos, suas lutas e vitórias, seus momentos de clareza cristalina e seus períodos de dúvida e confusão. Uma jornada que, embora nem sempre fácil, vale infinitamente a pena. Porque o destino não é menos que a transformação à imagem de Cristo e a participação na própria vida de Deus. Nessa jornada, você descobrirá cada vez mais quem realmente é. Não apenas um pecador perdoado, não apenas uma alma salva do inferno, mas um filho amado de Deus, um embaixador do reino, um participante da natureza divina, um colaborador na obra de redenção e restauração de todas as coisas. Descobrirá também quem eu realmente sou. Não o Jesus diluído de uma cultura religiosa superficial, nem o Jesus distorcido por ideologias políticas de esquerda ou direita, nem o Jesus domesticado que exige pouco e promete apenas conforto espiritual, mas o Jesus real, histórico, bíblico. O Jesus que é simultaneamente manso e poderoso, misericordioso e justo, acessível e transcendente. O Jesus que convida pescadores rudes para serem seus discípulos e desafia os líderes religiosos com palavras duras. O Jesus que toca os leprosos e expulsa os cambistas do templo. O Jesus que oferece água viva à mulher samaritana e silencia a tempestade com uma palavra. O Jesus que é, no final das contas, incompreensível em sua plenitude, porque é tanto humano quanto divino, tanto imanente quanto transcendente, tanto presente agora pelo Espírito quanto aguardado em sua glória futura. Voltando a mim, você encontrará não apenas um Salvador para sua alma, mas um Senhor para sua vida. Não apenas um amigo para os momentos difíceis, mas um rei para quem você deve obediência radical. Não apenas um exemplo moral inspirador, mas o próprio Filho de Deus que merece toda a adoração e louvor. Este é o verdadeiro Evangelho. Não um evangelho light adaptado para não ofender sensibilidades modernas. Não um evangelho de prosperidade que promete riqueza e saúde para os suficientemente fiéis. Não um evangelho da lei que reduz a vida cristã a regras e obrigações. Não um evangelho social que esquece a centralidade da cruz. Mas o evangelho completo, radical, transformador, que confronta o pecado e oferece graça, que exige tudo e dá muito mais em troca, que fala tanto de arrependimento quanto de alegria, tanto de cruz quanto de ressurreição. Este é o evangelho que os apóstolos pregaram, pelo qual os mártires morreram, que transformou o mundo nos últimos 2000 anos e que ainda hoje está mudando vidas, famílias, comunidades, nações. E este evangelho é para você. Não importa quem você é, o que fez, onde está, quão distante se sente de Deus. É para você. Meus amados, enquanto minhas palavras ecoam em seu coração, quero que vocês fechem os olhos por um instante e imaginem algo que transcende o tempo, o espaço e até mesmo sua própria compreensão. Imagine o momento em que o véu entre o visível e o invisível se rasga
E eu, Jesus, retorno em glória, não mais como o humilde carpinteiro de Nazaré, mas como o Rei dos Reis, com os céus proclamando minha majestade. Nesse dia, toda dúvida se dissipará, toda lágrima será enxugada, e cada coração que se voltou para mim encontrará sua plenitude. Mas aqui está a surpresa que quero revelar agora. Esse momento glorioso não é apenas um evento futuro distante. Ele já começou em você, hoje, se você escolher responder ao meu chamado. Vocês acham que estou esperando apenas por aquele grande dia para me revelar plenamente? Não. Cada vez que você dá um passo em minha direção, cada vez que confessa um erro com sinceridade, cada vez que escolhe amar em vez de odiar, perdoar em vez de guardar rancor, servir em vez de ser servido, você está trazendo o reino dos céus para a terra. Você está participando de uma revolução silenciosa, mas poderosa, que começou na cruz e continua através de corações transformados como o seu. Você não é apenas um espectador da minha história. Você é um coautor, chamado para escrever capítulos de redenção, esperança e amor onde quer que esteja. Talvez você esteja pensando: Jesus, eu sou tão pequeno, tão falho, tão insignificante. Como posso fazer parte de algo tão grandioso? Deixe-me contar um segredo final. Foram os pequenos, os falhos, os improváveis que sempre escolhi para realizar minhas maiores obras. Um pastor de ovelhas chamado Davi derrotou um gigante. Uma jovem virgem chamada Maria trouxe ao mundo o Salvador. Um pescador impulsivo chamado Pedro se tornou a pedra sobre a qual edifiquei minha igreja. E agora, eu escolho você. Sim, você, com suas cicatrizes, suas dúvidas, seus sonhos quebrados, para ser um farol do meu amor em um mundo que clama por luz. O que está em jogo não é apenas a sua salvação, mas a transformação de tudo ao seu redor. Quando você volta para mim, não apenas encontra paz para sua alma, você se torna um canal da minha graça para outros. Sua decisão de hoje pode mudar o destino de uma família, reacender a fé em um amigo, inspirar um estranho que cruza seu caminho. Cada ato de bondade, cada palavra de verdade, cada momento de coragem que você oferece em meu nome é uma semente plantada para a eternidade. E eu prometo, essas sementes não ficarão sem fruto. Então, aqui está meu convite final, mais urgente do que nunca. Não adie. Não deixe que o medo, a vergonha ou a incerteza o mantenham preso. O mesmo poder que ressuscitou meu corpo da sepultura está disponível para ressuscitar seus sonhos, sua fé, sua esperança. Fale comigo agora, onde quer que esteja. Diga: Jesus, eu quero voltar. Aceito seu amor. Guie-me. E então, observe. Observe como eu transformo o comum em extraordinário, o quebrado em restaurado, o perdido em encontrado. Você já sentiu um vazio que nada explica? Esse vazio é o espaço que reservei para mim em seu coração desde antes de você nascer. Hoje, estou batendo a porta. Abra-a, e eu entrarei, não como um hóspede passageiro, mas como o Senhor que faz morada em você. E juntos, começaremos uma aventura que não termina com esta vida, mas se estende pela eternidade, onde você descobrirá que o melhor ainda está por vir. Venha, meu filho, minha filha. A festa no céu já começou, e há um lugar reservado com seu nome.